Capítulo 47, Dois Corações, Parte 5. Ring. Ring. O som de um alarme de emergência ecoou pela base de Arrangidan, graças a um único intruso que caiu do céu. Ondas de mana varreram a base, deixando apenas destruição para trás, e os ventos criados por explosões jogaram os jogadores aqui e ali como bonecos de pano. Um fogo, cujas origens eram desconhecidas, se espalhou por toda a base e se expandiu em um inferno de flamejante. As labaredas lamberam tudo, fazendo cinzas pretas e fumaça branca subirem no ar. Em um instante, a base de Arrangidan se transformou em um hospício. Prepare ele. Merda. De onde diabos ele veio? Os jogadores de Arrangidan lutaram para deter o intruso. Eles ficaram em formação, aprimoraram-se com numerosos buffs e cercaram o invasor em um esforço para subjugá-lo. Mas o intruso era muito forte e produzia uma explosão de mana a cada golpe de sua adaga, e enquanto o chão explodia a cada batida de seu pé, as explosões destruíam as suas formações. Ele era um lobo, ou talvez mais como um leão, matando um rebanho de ovelhas. Morra! Uma espada brilhou perto do pescoço de Yonvou. Pés de Goblin ao comando de Yonvou, a joia de 5 cores dos monstros brilhou em vermelho. Ao mesmo tempo, as pernas de Yonvou brilharam como uma luz vermelha enquanto seus pés ficavam mais flutuantes. Ele ergueu seu corpo e habilmente evitou o ataque, ao agarrar o antebraço de seu inimigo enquanto ele girava para dentro, estreitando a distância entre eles. Mãos de Orc. Desta vez, a joia e seus braços brilharam como uma luz azul. Todo o seu corpo transbordava de poder. Crack, o braço de seu oponente estalou e se projetou em um ângulo anormal. Puk! Yonvou sacou a adaga de Kashina e esfaqueou a cabeça, o coração e o estômago de seu oponente, nessa ordem. Uma mistura de espuma e sangue jorrou da boca do jogador, quando ele caiu no chão. Yonvou achou um pouco inconveniente ter que mudar a função da joia de 5 cores dos monstros manualmente sempre que ele quisesse melhorar diferentes partes de seu corpo durante o combate. Focar a atenção em pequenos detalhes como esse no meio de uma luta, com todos os tipos de coisas acontecendo rapidamente, e a possibilidade de eventos inesperados, seria uma sentença de morte para a maioria dos jogadores. Felizmente, Yonvou tinha uma habilidade especial chamada vontade da luta e, com o processo de pensamento acelerado que a acompanhava, ele podia escolher rapidamente a função certa no momento exato em que precisava. Depois que ele se acostumou com esse processo, seu estilo de combate mudou drasticamente. Ele ativou mãos de Orc para atacar um inimigo e mudou de volta para pés de Goblin para evitar qualquer contra-ataque. Não apenas isso, mas também adicionou orelhas de kobolds, nariz de gnou e olhos de reptilianos para suas técnicas de combate, tornando seus ataques mais ágeis e diversificados. A joia era o melhor artefato que ele tinha para situações de combate como brigas. No entanto, os benefícios de seus artefatos não param por aí. Olho do Rei Goblin detectou perigo ao seu redor. Pendurado em uma corrente em seu pescoço, os olhos de Kramun rolaram de repente e avistaram 3 figuras se aproximando em seu ponto cego. Assim que ele checou a mensagem, Yonvou rapidamente usou os pés de Goblin e pulou para longe no momento em que 3 espadas acertaram o local onde ele tinha acabado de estar. Os 3 jogadores, que acreditavam que iriam facilmente despachar o intruso, foram apreendidos com perplexidade. Naquele momento, Yonvou, mais uma vez, ativou as mãos de Orc e balançou a adaga de Kashina. Número de almas ligadas: 115. O número de almas presas na pulseira negra diminuiu. Vosh. Uma lâmina negra infundiu a adaga de Kashina e liberou sua energia com uma explosão após o contato. Arg. Urk. 2 cabeças voaram no ar, e um jogador rolou no chão, segurando o pescoço com força. A nitidez da lâmina negra poderia facilmente cortar a maioria das armaduras e também inflige maldições que devoravam os corpos daqueles que atacava. O jogador que se desmaiou tentou curar seu ferimento com várias habilidades, mas não conseguiu estancar o sangramento. Logo, ele estava morto. Tudo aconteceu em um piscar de olhos.
Os jogadores na parte de trás começaram a se distanciar, com seus rostos pálidos de medo. Mas, Yonvou não prestou atenção neles, sua atenção apenas focava nas almas a flutuar sobre os cadáveres. Quando ele estendeu a mão para elas, elas se espalharam como uma gota de tinta a se dissolver na água e infiltram no bracelete preto. Número de almas ligadas: 118. Ele fez questão de reabastecer as almas que foram consumidas com o uso da lâmina negra, embora a velocidade de reabastecimento nunca pudesse corresponder à velocidade de consumo. Ainda assim, era bom o suficiente para manter a lâmina negra funcionando, e não só isso, seus inimigos ficavam tão horrorizados ao ver seus amigos serem decapitados por alguma adaga negra que pensavam duas vezes antes de entrar na briga. Ninguém queria morrer assim. E ele não é humano. Porra! Yonvou apontou levemente o dedo para os jogadores que fugiam dele. Bum! Explosões irromperam próximo às suas têmporas, estourando suas cabeças. Era uma combinação de habilidades que ele praticou quando ganhou o bracelete preto, lâmina negra e infusão de chama. A contagem de almas caiu em 2, mas ele matou 5 jogadores com o ataque. Foi uma troca que valeu a pena. Os jogadores de Aranguedan se sentiram como formigas apanhadas na armadilha mortal de um ancião. A única coisa que puderam fazer foi estremecer de medo enquanto Yonvou avançava pela base, com vários jogadores caindo a cada golpe de sua adaga. Alguns correram para ele com o rosto cheio de lágrimas, e outros se agruparam para superá-lo em número. No entanto, não importava o que eles fizessem. Todos eles morreram pelas mãos de Yonvou. Eu não vou deixar ninguém vivo. Yonvou já havia feito essa resolução quando decidiu lutar contra Aranguedan. Não só porque ele queria apagar qualquer evidência que o ligasse à batalha, mas também porque os jogadores pertenciam a um clã que estava envolvido na morte de seu irmão. Não importava para onde eles corriam, Yonvou rapidamente os alcançava, contando com seus instintos para sentir sua presença. Yonvou penetrou do exterior de Aranguedan até o seu centro, sem qualquer obstáculo, deixando edifícios desmoronados, infernos e cadáveres ensanguentados em seu rastro. Os jogadores recuaram, pois nenhum deles poderia impedir Yonvou. Hugo. Frank. Não. Isso é um monstro. Porque ninguém veio ajudar. Nesse ritmo, todos nós vamos morrer. Enquanto estavam cercados pelas ruínas de sua base, os jogadores de Aranguedan estavam paralisados de medo. Aqueles que fugiram primeiro já estavam mortos. Yonvou riu indiferentemente enquanto olhava para eles. Estou cheio de energia, longe de estar cansado. Yonvou sentiu seu corpo ficar mais poderoso. Um sorriso se espalhou por seu rosto. A princípio, ele pensou que estava apenas imaginando, mas era verdade. Quanto mais ele lutava, mais enérgico ele se tornava. Agora que seu corpo foi aprimorado pelo físico de diamante, ele não sentia nenhum cansaço, e, como se estivesse dizendo a ele que ele não tinha experimentado muitas coisas ainda, seu corpo estava constantemente exibindo suas novas habilidades. O mesmo acontecia com o circuito mágico. O fornecimento constante de mana se transformava em energia, que abastecia seu corpo junto com o físico de diamante, e ele poderia até mesmo amplificar ou reduzir a mana conforme o necessário. Yonvou não precisava se preocupar com uma sobrecarga ou colapso, e ele sentiu que poderia fazer isso o dia todo, sem um único momento de descanso. E, se essa orquestra não bastasse, os artefatos bracelete preto, joia das 5 cores do monstro e olho do rei Goblin eram excelentes equipamentos complementares. Vistlé. O vento soprava ao redor de Yonvou, enquanto o ar ficava ondulado com o calor intenso. Yonvou estava ciente de que havia ficado mais forte, mesmo além de suas expectativas. Com este poder, posso fazer qualquer coisa. Yonvou deu um passo à frente. Graças às suas habilidades, ele poderia até mesmo revisar seus planos no último minuto. Não há necessidade de ter uma estratégia de bater e correr. Eu posso simplesmente continuar assim e enfrentá-los de frente. Assim posso devorá-los todos. Uma luz intensa brilhou em seus olhos. Surpresos com sua expressão, os outros jogadores deram alguns passos para trás.
Era como se olhassem os olhos de um predador brilhando enquanto este tinha em vista a sua presa. Uri! Como ele pode continuar assim? Nenhum deles teve coragem de pular em Yonvou. Quando eles ouviram sobre o intruso solitário pela primeira vez, eles pensaram que era uma questão insignificante. Mas agora, mais de 80 jogadores já haviam morrido, muitos nem mesmo deixando um cadáver para trás. Com isso, eles perceberam que haviam caminhado para as profundezas do inferno, por conta própria. Yonvou deu outro passo para mais perto. Se vocês não estão vindo para mim incapaz de suportar a aura de Yonvou, os jogadores recuaram ainda mais. Então eu irei até vocês. Yonvou sorriu friamente e dobrou os joelhos, pronto para disparar para frente. Os rostos aterrorizados dos jogadores ficaram ainda mais pálidos. Mas, antes que pudessem reagir, os pés de Yonvou levantaram-se do chão, e ele invadiu a multidão de jogadores. Svish! Só então, uma voz ecoou como um raio no céu. Pare! Yonvou parou no meio de seu ataque e olhou para cima. 10 jogadores caíram de um prédio em frente a ele. Cada um deles parecia mais forte do que qualquer um dos jogadores com quem lutou até agora, especialmente aquele na frente, que tinha 2 espadas cruzadas nas costas. Ele tinha uma aura perigosa que era mais forte do que a de todos os outros jogadores combinados. Era o Bilt, acompanhado por 9 jogadores da torre, enviado pelo Xiongvado. Ah, finalmente, ele está aqui. E estamos salvos. A esperança apareceu no rosto dos jogadores pela primeira vez. Os olhos de Bilt, no entanto, estavam cheios apenas de raiva. Então você é a Máscara Branca? Você tem se escondido como um ratinho irritante todo esse tempo, e agora você finalmente decidiu se mostrar. Você tem alguma ideia de onde você está? Bild viu os cadáveres e os escombros por toda parte. A última gota do poder em colapso de Arangdan foi finalmente destruída. Havia apenas cerca de 30 sobreviventes e, considerando que havia mais de 100 jogadores na base antes de sua partida, isso significava que mais de 80 jogadores morreram nas mãos de apenas um indivíduo. Vosh! Uma aura intensa, tão quente quanto o ressentimento que sentia, espalhou-se por Bild. Ele olhou para o culpado que havia estragado tudo por Arangdan. Em frente a ele, Yonvou tinha uma carranca no rosto. Porque estou sentindo uma sensação de familiaridade. Bild era claramente um jogador enviado para o tutorial pelo Xiongvado, e, então, Yonvou não poderia tê-lo conhecido antes no tutorial. Ele estava lidando com pequenas batatas fritas antes de conseguir tirar esse peixe grande da base. Mas, mesmo que seu plano tivesse sido bem sucedido, Yonvou não conseguiu sequer sorrir, pois estava preocupado como uma estranha sensação de déjà vu ao olhar para Bild. Ele parecia ter memórias dele, mas Yonvou não conseguia descobrir de onde ou quando. Sua cabeça zumbia enquanto ele vasculhava seu cérebro. Eu não esqueceria ninguém como uma aura tão forte. Eu realmente o vi antes. Naquele momento, ele se lembrou de algo do diário de seu irmão. Eu fui apunhalado no coração como uma adaga 5 vezes na minha vida. 3 dessas vezes foram pelos senhores, uma vez foi por minha ex-amante e uma vez por uma pessoa que eu acreditava ser meu amigo. Seu irmão uma vez teve um amigo em quem ele confiava com sua vida, um amigo que tinha pessoas que ele chamava de irmãos. Yonvou estava finalmente começando a se lembrar do rosto de um daqueles irmãos, e com pressa, ele se lembrou de ter visto esse mesmo cara parado ao lado de seu irmão, rindo enquanto seu irmão desmaiava com uma lâmina em seu coração. Yonvou de repente se lembrou de seu nome, e seus olhos explodiram em raiva e ira. Bild! Por que ele está aqui? Os jogadores raramente vão ao tutorial depois de começarem a escalar a torre. Se eles tinham 99 andares para escalar, por que voltariam para um lugar onde passaram um mês sofrendo? E, pelo que Yonvou sabia, Bild era um dos jogadores que estava focado em escalar a torre. Porque um jogador como ele está no tutorial, e até mesmo em Arangdan. Só então, todas as vagas suspeitas em sua cabeça ficaram claras. Arangdan. Os catadores. O Xiongvado. Fazenda humana. O segredo que eles estavam escondendo. E, finalmente, a identidade do cara que estava por trás do Bild.
Não estava totalmente claro, mas agora ele tinha uma leve noção do plano deles. Este lugar não é apenas mais um esconderijo para o Xiongvado. Faíscas acenderam nos olhos de Yonvou. Leonte construiu este lugar para esconder algo do Xiongvado. Capítulo 48, Dois Corações, Parte 6, Leonte. Ele já foi o amigo de maior confiança de seu irmão, mas Leonte o traiu e cravou uma adaga em seu coração. Em troca dessa traição, ele foi convidado para ser um executivo no Xiongvado. No entanto, Leonte estava insatisfeito com sua posição. Ele queria ser um deus marcial, um dos chefes do Xiongvado. E se ele ainda nutrisse tais ambições? E se Arangdan fosse o disfarce que ele estava usando para esconder seus planos? Isso fazia sentido. Ah! Yonvou começou a rir, colocando a mão sobre a máscara. Ele não conseguiu se conter e lágrimas ou alegria começaram a brotar de seus olhos. No final, ele encontrou uma pista importante em um lugar tão inesperado. Quem teria pensado que Arangdan era a criação de Leonte? Foi como encontrar um tesouro escondido. O rosto de Build estava distorcido de raiva. Ele não conseguia entender por que Yonvou estava rindo em vez de estar cheio de medo. Você deve ter um desejo de morte. O ar começou a se agitar quando Build emitiu sua aura, fazendo toda a área tremer violentamente. Os jogadores de Arangdan caíram no chão enquanto tossiam sangue. Alguns deles olharam para Build com olhos suplicantes, que imploravam para que ele parasse com a pressão. Mas, de repente, Yonvou parou de rir e abaixou a sua mão, como se nada tivesse acontecido. Então, ele pegou a adaga de Kashina e cortou a aura que pressionava toda a área, a qual desapareceu em instantes. Yonvou havia eliminado as imperfeições. A expressão no rosto de Build congelou, e, por trás da máscara branca, os olhos de Yonvou brilharam como dois fogos fátuos. Pare de agir de modo tão melodramático. Se você quiser uma luta, apenas venha para mim agora. Yonvou não esperava, nem em seus sonhos mais selvagens, que ele conseguisse agarrar a cauda de Leonte. Mas, um dos muitos ajudantes do homem que traiu seu irmão era Build, e se Yonvou o subjugasse, ele poderia forçá-lo a revelar o que aconteceu após as anotações do diário. Yonvou, este será o primeiro presente que posso te dar. A expressão de Yonvou mudou enquanto olhava para Build, se transformando na de um predador faminto por comida. Em reação, o rosto de Build queimou de humilhação e raiva. Ninguém nunca tinha olhado para ele assim antes. Era para ser sua atitude para com Yonvou, não o contrário. Granxin, senhor. Um dos 9 jogadores atrás de Build baixou a cabeça. Envie um sinal para a ilha agora. Diga a eles que um cara estranho veio lutar contra Arangdan. Mas assim que o jogador se virou para cumprir sua ordem, houve uma explosão bem ao lado de sua cabeça, quebrando-a em pedaços como uma melancia. Foi um ataque inesperado que deixou Build e os 8 jogadores restantes a encarar Yonvou com olhos arregalados. Ele deu um sorriso frio enquanto abaixava a mão esquerda. Já te disse isso. Pare de ser tão melodramático e venha lutar comigo. Ah, nem pense em fugir. A expressão de Build endureceu ainda mais. Um inimigo capaz de fazer vários ataques, incluindo ataques de curto e longo alcance, era o tipo de inimigo mais difícil. Ele teve que admitir para si mesmo que Yonvou era mais perigoso do que ele acreditava, muito mais do que Kaido ele. Vejo que você não nos atacou sem 1 ou 2 truques na manga. Yonvou estava no mesmo nível que Punch e Edora, os irmãos da tribo de um chifre, que eram os melhores jogadores nesta rodada do tutorial. Isso significava que Build tinha que dar tudo de si. Então, ele desembainhou suas espadas, e uma atmosfera sombria desceu em toda a área. Eu vou te mostrar como suas habilidades mesquinhas são inúteis. Reunindo o máximo de mana que pôde, Build se impulsionou do topo do edifício com uma força inacreditável. Bum! O prédio em que ele estava desabou com a força de sua propulsão. Build, então, desceu a uma velocidade incrível e brandiu suas espadas para Yonvou, enquanto o vento girava em torno das lâminas, tornando-as mais afiadas. Era sua habilidade favorita, a lâmina de vento. Clang Yonvou inclinou a adaga de Kashina para cima e defendeu-se das 2 espadas.
Ao mesmo tempo, ele girou e se abaixou por baixo de Build, puxando outra adaga da cintura com a outra mão. Swish. Segurando a adaga em um aperto reverso, ele cortou para cima, mirando na garganta de Build. Build se esquivou da adaga, dobrando o corpo para trás. Então, ele balançou suas espadas em um amplo arco na parte inferior do corpo de Yonvou. Quanto mais tempo ele usava a lâmina de vento, mais camadas de vento se empilhavam umas sobre as outras, aumentando seu poder. Seu ataque deixou sulcos profundos no solo, como se um grande animal tivesse cravado com as garras. NT. Sulco seria marca mais estreita que comprida e mais ou menos profunda, no material. Fissura, ranhura. Slash. Mas Yonvou se esquivou do ataque, pulando levemente do chão. Ele torceu o corpo e apontou a adaga de Kashina para o topo da cabeça de Build, e este ergueu suas espadas verticalmente. As três lâminas se chocaram mais uma vez. Clang. A colisão criou uma onda de choque imensa que abalou os dois. O solo ao redor deles desabou, e nuvens de poeira cobriram a área, exceto pelo local onde eles estavam. Nenhum dos dois recuou 1 centímetro. Os jogadores que assistiam à luta engoliram em seco, e suor frio brotou de seus punhos cerrados. Yonvou finalmente sentiu que estava realmente lutando, ao contrário das vezes em que enfrentou jogadores com os quais dificilmente valia a pena lidar. Esta era uma luta em que um único deslize significaria que uma cabeça voaria no ar, e um pequeno erro poderia resultar em uma grande derrota. Sua respiração veio em suspiros curtos, e seus músculos aqueceram. Suas costas estavam tensas com a tensão, e uma onda de adrenalina o fez sentir como se estivesse flutuando no ar. Era como se ele estivesse revivendo o mesmo sentimento que teve em sua primeira missão na África, e isso o deixou como uma sensação de grande empolgação. O que ele sentiu foi como uma besta selvagem libertada de um buraco, correndo pelas montanhas para mostrar seus dentes e garras a qualquer um que fosse. Assim, Yonvou se aproximou de Build, como se não se importasse em ser ferido. Swish. Swish. Clang. Clang. Os movimentos de Build pareciam movimentos de dança extravagantes no início, mas, agora pareciam agitados, enquanto ele tentava igualar a velocidade dos ataques incessantes de Yonvou. A constatação foi um grande choque para ele. O que está acontecendo? Yonvou era um jogador que tinha acabado de se juntar ao tutorial, uma pequena fritada que recentemente adquiriu suas habilidades. Como você pode ser tão forte? Como? Build já esperava que Yonvou fosse melhor do que um jogador comum, e pelo menos no nível de Punch e Edora, mas ele nunca pensou que Yonvou seria tão opressor. Build era um jogador que já havia começado a escalar a torre. Embora ele tenha parado de escalar porque ficou ciente de seu limite, ele conseguiu chegar aos andares mais altos. E, ainda assim, Yonvou estava dominando um jogador como ele. Embora talvez opressor fosse um exagero, uma vez que as habilidades de Yonvou ainda não haviam atingido seu potencial total devido à sua falta de proficiência, não se podia negar que Yonvou tinha experiência em luta. Yonvou deu um passo mais perto, ignorando os riscos de desencadear ataques que se tornaram mais violentos, enquanto ele ignorava as defesas de Build para pressionar ainda mais. Ele suportou os ferimentos lançados sobre ele sem desacelerar seus ataques. Em vez disso, ele riu como se achasse a coisa toda divertida. Entendo. Você não sabe como lutar que? Embora você parecesse um bom lutador antes, eu acho que suas habilidades ficaram mais maçantes depois de você passar todo o seu tempo com novatos. Yonvou parecia que conhecia Build há muito tempo, e este queria perguntar quem diabos o mascarado era. Mas, assim que tentou falar, as palavras ficaram presas em sua garganta. Ele viu seu reflexo nos olhos por trás da máscara branca e se viu dominado pelo medo e pelo pavor. Clang. Build ergueu uma espada para o lado como se fosse um escudo, mal conseguindo se defender do ataque de Yonvou. A espada tocou com o impacto do golpe, e rachaduras começaram a aparecer na lâmina. A mão que segurava o punho tremia como se fosse cair pelo impacto, talvez por medo. Isso é ridículo. Como eu poderia ter medo de um jogador no tutorial?
Mas Build não conseguia explicar por que estava sentindo uma emoção sombria apertando seu coração. Cada golpe da adaga de Yonvou parecia uma explosão de uma bala de canhão, que continha o poder de quebrar rochas grossas, disparando para frente com uma velocidade que o tornava praticamente invisível. Build estava começando a ver Yonvou como uma besta selvagem que o empurrava para a beira de um penhasco. Svish! Yonvou se moveu mais uma vez, reunindo o máximo de mana possível. Xing! O circuito mágico começou a girar como um louco, e uma mistura de mana do ginseng da neve e do Neidan da cobra de Akasha entrou na daga de Karshina. Clang! Clang! Os ataques de Yonvou continuaram a empurrar Build de volta. Bang! Build falhou em bloquear um golpe, e ele ricocheteou. Sua espada esquerda e braço esquerdo foram explodidos em pedaços que se espalharam por todo o chão. Urk! Build desabou e rolou no chão, o sangue jorrava do ferimento em seu ombro esquerdo. Enquanto tentava se levantar, ele vomitou sangue várias vezes, mal conseguindo respirar com as costelas quebradas. Seus olhos estavam injetados, e o mundo girava em círculos. A dor em seu ombro esquerdo se espalhou por todo o seu corpo, fazendo seu braço restante se contrair. Build ouviu os passos de Yonvou se aproximando, e cada passo soou mais alto do que um trovão. Proteja o Build. Pare. Os 8 jogadores que haviam recuado correram para salvar Build. No entanto, Yonvou consumiu várias almas para criar a lâmina negra e cortou com sua adaga na diagonal. A energia negra atravessou o ar em todo o campo, e os 8 jogadores caíram no chão enquanto seus torsos se separavam do resto de seus corpos. Carne e sangue espalharam-se por toda parte. Todos que estavam assistindo ficaram chocados, e ninguém se atreveu a se aproximar de Yonvou. O medo deles havia crescido tanto que eles não podiam nem pensar em fugir. A visão deixou Build ainda mais amedrontado. Yonvou não era apenas uma besta, ele era um demônio que se aproximou com um sorriso de escárnio nos olhos. Merda! Apenas pare-o. Não deixe ele se aproximar de mim, droga! Build gritou desesperadamente com os outros jogadores. Os olhos deles, que estavam tremendo de medo, de repente rolaram para trás, revelando apenas o branco do globo ocular. Igualmente, suas mentes ficaram em branco, apenas para serem preenchidas como uma aura de loucura. Vosh! Maestria de fantoches era uma habilidade que permitia a Build assumir o controle de outros jogadores que haviam sido implantados com um item médio criado especialmente para a habilidade. Na realidade, a maestria de fantoches era a habilidade inata de Leonte, mas, como Build havia firmado um contrato de finalização com ele, Build poderia pegar emprestado algumas das habilidades de Leonte. Build estava secretamente implantando os itens médios nos jogadores que se juntaram a Arangueban, como um método à prova de falhas, mas, era a primeira vez que ele estava usando a habilidade. Ao contrário de seu mestre Leonte, a habilidade incompleta de Build tornou impossível retornar os jogadores aos seus estados normais, uma vez que ele a acionou. No entanto, no momento, ele não estava em condições de considerar isso. Ele tinha que segurar Yonvou tanto quanto possível. Havr. Dezenas de jogadores correram para Yonvou ao mesmo tempo, seguindo o comando de Build. Nesse ínterim, Build conseguiu se levantar e começou a correr para o outro lado, para pegar a arma que viraria o jogo. Pedra. Eu preciso da pedra agora. Isso deve matá-lo. Ele deveria oferecer o poder a seu mestre primeiro, mas isso não importava mais para Build. Ele precisava do poder imediatamente, e ele poderia descobrir o que dizer a seu mestre depois, uma vez que tivesse derrotado o demônio. Slash. Slash. Yonvou massacrou os jogadores que saltavam sobre ele como um enxame de zumbis enquanto seus olhos rastreavam Build. O destino de Build tinha que ser o segredo que Leonte estava escondendo. E deve ser onde Cain e Doyle estão presos. Continua no próximo vídeo.